sétimo ano, tudo bem? Eu sou a professora Aline, vamos para a aula 7 de arte. Hoje vamos falar aí de um artista abstracionista, mas que traz nas suas pinturas as formas básicas, né, da representação da arte, as linhas, as formas e as cores, que é o Paul Klee. Como objetivos, temos pesquisar, apreciar e analisar formas distintas das artes visuais tradicionais e contemporâneas, analisar os elementos constitutivos das artes visuais, experimentar e analisar diferentes formas de expressão artística. Então, o Paul Klee, ele foi um dos mais importantes artistas aí do século XX. É um famoso pintor que tem um estilo altamente individual. Então, essa arte abstrata do Paul Klee é muito particular. Ele traz muito nas suas pinturas os elementos básicos, né, do desenho: a linha, a linha, a forma e a cor. Nessa pintura de 1914, nós temos muito essa representação: círculos, retângulos, várias cores, né? Um lado mais predominando as cores frias, né, os tons de verde, azul, e o outro das cores quentes, né, laranja, vermelho, amarelo. Então, mesmo que de certa forma a arte abstrata seja muitas vezes rotulada como algo assim, qualquer pessoa faz isso, ou por ser algo só jogado ali, tem uma intenção, tem um estudo por trás, e o Paul Klee deixa sua marca, então, nessa arte abstrata. Ele nasceu em 1879 e faleceu em 1940. Foi um pintor suíço, naturalizado alemão, considerado um dos maiores, um dos artistas aí, mais originais do movimento expressionista do início do século XX. O expressionismo, ele busca essa relação com o sentimento, com a emoção humana. Então, para ele transmitir esse estado, essa emoção numa arte abstrata, é um desafio, mas ele acaba conseguindo alcançar isso. Ele nasceu em Berna, na Suíça, e em 1879, filho de um professor de música do Conservatório de Berna e de uma cantora de ópera. Então veja, ele já nasceu no ambiente artístico, mas para o lado da música, e acabou então se dirigindo, né, se encaminhando e fazendo carreira para o lado das artes, mais na pintura. Certa vez ele escreveu: uma linha ativa sai a passeio, movendo-se livremente, sem objetivo. Então, esse sem objetivo já dá aquela pegada assim: não preciso mostrar uma coisa, né? Não preciso representar um objeto de maneira específica. Aqui nós temos Gato e Pássaro, do Paul Klee, de 1928. Aqui já é uma pintura figurativa, onde nós vemos então o rosto do gato, o pássaro ali no meio dos olhos do gato, mas de uma maneira bem simplificada, sem se preocupar então com essa aparência estética, né, essa representação de realidade, bem um estilo livre dele. Nessa pintura, ele demonstra e registra um carinho muito grande que ele tinha por gatos. Ele gostava muito, e os gatos aparecem em outros temas também dos seus trabalhos. Aqui nós temos Jardins da Tunísia, de 1919. Olha o que eu falei do geometrismo, né? Por ser o nome Jardins da Tunísia, nos faz procurar um jardim, não faz? Procurar. Eu diria que talvez esses retângulos pretos, que tem esses riscos para cima, representariam árvores, quem sabe, né? Os retângulos coloridos poderiam ser flores. Essa arte abstrata, quando ela por ser abstrata, ela não mostra uma forma, ela não tem o desenho de uma árvore, por exemplo, ela dá uma oportunidade de interpretação muito maior. Então, se nós olhássemos uma pintura assim, sem o título, né, fora de um contexto, bom,
são quadrados, retângulos coloridos, tal, alguns triângulos. Bom, é isso. Mas quando você lê esse título, então, Jardins da Tunísia, bom, se são jardins, aonde estariam representados esses jardins? Então, essa arte abstrata, ela possibilita uma interpretação muito vasta, né? Cada espectador que vai olhar essa pintura pode ver algo diferente, né? Assim como a minha interpretação foram esses quadrados e retângulos pretos ali representando árvores. Quem sabe você olhando de uma maneira diferente tem um outro ponto de vista. Mas é bacana a gente explorar esse lado da arte abstrata também. O maior avanço do Paul Klee nessa abstração aconteceu quando ele descobriu que poderia compor uma pintura muito parecida com uma peça musical. Mas como isso, né? Talvez até pela sua influência familiar, né? Pelos pais serem ali, né, cantores, músicos, pro lado da música, ele acaba vendo uma relação. Então, ele acaba atribuindo um valor emotivo às cores de forma individual e organizando-as em campos de retângulos, como se fosse uma partitura. Então, ele produziria depois dessa descoberta, uma série do que ele frequentemente chamava de harmonias. Por quê? É como se fossem composições musicais, mas onde ele atribui um determinado valor, digamos assim, a uma cor. E ele as organiza de maneira harmônica, assim como as notas são organizadas de uma maneira harmônica em uma partitura para serem tocadas, né, ouvidas. Outra obra, né, geométrica, mais abstrata do artista, é Balão Vermelho, de 1925. Nessa a gente vê um aglomerado aí de formas, né, geométricas, muito delicadas, coloridas, em uma charmosa paisagem, né, urbana. A gente consegue perceber isso. Então, o balão vermelho é aquele grande círculo vermelho, que ele, né, até tem ali as cordas, que seria o cesto do balão, e esses retângulos e formas nas laterais representariam a cidade, uma paisagem urbana. Então, a gente consegue ter essa interpretação também com o auxílio, né, do próprio nome da obra, Balão Vermelho, nos guia nessa interpretação, então, de que seria uma cidade e o balão sobrevoando essa cidade. Na década de 1930, o Paul Klee ele estava no auge, então, da sua produção criativa, né? Estava bombando. E essa pintura, ela é considerada sua obra-prima e um exemplo diferenciado do estilo pontilhista. Se a gente olha bem de pertinho, a gente vê não pontos, mas sim pequenos quadradinhos, pequenas formas, né? O pontilhismo é uma técnica que utiliza, então, da posição, né, de colocar pontos próximos uns aos outros para formar, então, as figuras e misturar as cores. Aqui, como o Klee usava muitas formas em seus desenhos, ele acaba fazendo isso com pequenos quadradinhos e retângulos. Talvez na imagem vista de longe não se observe isso, porque o pontilhismo ele tem essa intenção de fundir, né? Então, se usam as cores, não se misturam as cores, se usam as cores, mas colocadas juntas e lado a lado para criar essa intenção visual de parecer aquela cor ou aquele formato. E olhando bem de pertinho só, que a gente observa, então, que são formas pequenas, quadradinhos e retângulos. E é uma das suas maiores obras também, em tamanho, porque ele tem muitas obras de dimensões pequenas, a maioria, e essa tem 1 metro por 1,26 m. Então, é uma das maiores obras em tamanho também. Agora, imagine o quanto de trabalho não deu isso, né? O quanto de tempo não demorou para fazer, juntar tantas forminhas lado a lado para criar, então, esse trabalho ali de 1 metro por quase 1,5 m. Certa vez, o artista declarou o seguinte também: a cor me possui. Não preciso mais procurá-la. Ela me possui para sempre, eu sei. Essa é a revelação deste momento abençoado. A cor e eu somos um. Sou um pintor. Então, ele é a própria cor.
né? Ele mostra essa, na fala, ele se sente dominado por essa cor. E isso ele transmite na sua arte, na maneira de fazer as suas pinturas, né? Essa pintura também de 1914, aparece então a torre, que seria uma cidade, uma montanha, da sua maneira particular de representar, juntando triângulos vermelhos, amarelos, verdes, enfim, para montar essa composição. Então, quando a gente observa uma arte abstrata, não vamos pensar naquela de, nossa, isso até eu faço, é só jogar alguma coisa lá em cima. Então, tem a sua intenção, tem a sua interpretação e o seu valor. Em 1922, ele pintou Senécio, uma de suas obras mais famosas, que é essa ao lado, onde representa um rosto humano, né, uma cabeça. Mas ela está toda dividida ali por retângulos, né, onde mudam as cores. E dentro desse círculo que representa a cabeça, tem vários quadrados, né, que representam quase como sendo uma máscara. Então, mostrando aí uma face toda colorida, né, multicolorida. Aqui já seria uma obra figurativa, porque nós vemos a figura de uma cabeça, né, e não totalmente abstrato, onde não se identificam as formas e figuras. O Paul Klee, ele estava pintando o seu gato favorito quando faleceu, então deixou a obra inacabada, intitulada A Montanha do Gato Sagrado. Então, novamente, aqui o gato fazendo parte das suas pinturas, um animal que ele gostava e tinha muito carinho. Essa é de 1940, que ficou então inacabada. O artista ele pintou cerca de 9.000 obras, é muita coisa, né? A maioria de tamanho pequeno. Grande parte delas estão então no Museu de Belas Artes em Berna, na Suíça, na imagem que vemos ao lado. Então, imaginem, 9.000 obras, é muita coisa, muita pintura mesmo. Haja criatividade para tudo isso, né? Com certeza, um artista que marcou aí na história. Muito obrigada e até a próxima!